Olá, galera! Vamos então para a nossa terceira aula, que é a indicação de cuidados paliativos e o papel da equipe multiprofissional. Estou dizendo terceira aula, é a terceira aula comigo, tá? Não é a terceira aula da disciplina, não. Então, vamos lá. Indicação de cuidados paliativos. É candidato a cuidados paliativos todo e qualquer paciente que possua uma doença que ameace a vida em qualquer fase dela. Então, pacientes que sejam bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. Ai, Aline, mas neném também entra em cuidado paliativo? Sim, infelizmente, bebês também entram em cuidados paliativos. E a qualquer momento da doença em que tenham expectativas ou necessidades não atendidas. Podem ocorrer concomitantemente ao tratamento curativo ou até mesmo antes, no risco de desenvolver a doença. Então, se vocês forem ver aqui o nosso gráfico dos cuidados paliativos, eles abrangem todo o curso da doença, desde o risco de desenvolver a doença até o momento que o paciente desenvolve a doença, tem o diagnóstico e morre. O cuidado paliativo ele pode ser instituído em qualquer fase da doença, certo? Pode ser instituído junto com o tratamento curativo? Pode. Pode ser instituído em substituição ao tratamento curativo? Também pode, certo? Como assim o risco de desenvolver a doença? Vamos supor a doença Coreia de Huntington. Coreia de Huntington é uma doença hereditária. Então, vamos supor que tem uma família, a mãe teve doença de Huntington, a mãe tem lá 2 filhas. As filhas têm muito medo de desenvolver doença de Huntington. Elas fazem o mapeamento e sequenciamento genético e mostram que elas têm o gene para a doença de Huntington, elas vão desenvolver a doença de Huntington. Ainda não tem nenhum sintoma, mas elas podem entrar em cuidados paliativos? Podem. Beleza? Então, cuidado paliativo não necessariamente é só quando a pessoa está morrendo, certo? Então, vamos definir primeiro a diferença de uma doença sem perspectiva de cura de uma doença terminal. Toda doença sem perspectiva de cura é tratada de maneira paliativa, ou seja, não há um tratamento que leve à cura dessa doença, mas apenas ao controle da doença ou suporte dos sintomas. Mas há aqui uma diferença na prática. Algumas doenças não têm cura, mas permitem que a pessoa viva bem por muitos anos com tratamento, como por exemplo é o caso do diabetes. E outras levam à morte em pouco tempo, como por exemplo um câncer metastático. Então aqui a gente tem dois lados assim das doenças sem perspectiva de cura, né? Que uma permite uma vida tranquila e normal e outra exige um cuidado mais direcionado, certo? Cuidados paliativos para a família em luto. Aqui a gente precisa cuidar dos cuidadores. Então, os paliativos, eles entram também para os familiares. Então, aqui os nossos pacientes não é só o doente, é o doente e aquelas pessoas que estão ao redor dele. Cuidados paliativos para as pessoas com risco ou medo de desenvolver determinada doença, que é o que a gente explicou, o exemplo que eu dei da Coreia de Huntington. Então, o cuidado para aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida ao longo da experiência da doença e do luto, o cuidado paliativo ele continua após a morte do paciente, para que os pacientes e seus familiares possam alcançar o seu potencial pleno e viver mesmo quando estiverem morrendo. Certo? Em ambos os casos, tanto aqui no caso da doença sem perspectiva de cura e na doença terminal, a indicação de cuidados paliativos, mas eles vão se dar de maneiras distintas, observando-se a particularidade de cada um. No caso da doença sem cura, mas que é manejável e controlada, não tem uma necessidade específica de se encaminhar para uma equipe especializada. Você não vai chamar a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes e a equipe dela um paciente que está com um diagnóstico recente de diabetes. Você não vai. Mas é essencial ele ter um acompanhamento multiprofissional. O paciente que é diabético, ele precisa ter um acompanhamento, às vezes ele abre uma ferida, ele precisa ter um acompanhamento de enfermagem, ele precisa ter um acompanhamento de nutricionista, precisa ter um acompanhamento com a equipe de educação física, porque ele precisa fazer atividade.
Então aqui o acompanhamento multiprofissional é essencial. Cuidado odontológico. Muitas vezes nós médicos negligenciamos o cuidado odontológico dos nossos pacientes. A boca, gente, precisa ser muito bem cuidada. Então, o nosso paciente precisa ter acompanhamento com o dentista também. Quando a gente trabalha em PSF, o PSF tem dentista. Então, a gente tem que trabalhar junto. Se vocês se formarem e forem trabalhar em algum postinho aí pelo Brasil, lembrem-se, trabalhem junto com seus dentistas, certo? E a principal limitação dos cuidados paliativos é que quando o paciente é terminal e precisa de uma equipe especializada, não tem, a gente não acha. Eu, Aline, aqui em Uberaba não conheço uma equipe que é especializada em cuidado paliativo. Tem um ou outro que às vezes faz, mas eu não conheço. Eu não conheço uma equipe própria, um local próprio, um centro de cuidados paliativos. Não conheço uma equipe de home care especializada em cuidado paliativo. Outra limitação muito complicada. O Brasil é muito difícil de liberar home care. Tem muitos pacientes que morrem no hospital porque não tem como morrer em casa, porque você não tem um suporte de enfermagem, você não tem a cama necessária lá para o paciente ficar, você não tem suporte de oxigênio, você não tem material para higiene, você não tem material, equipe de soro, você não tem material para poder fazer punção, porque o paciente, às vezes, em cuidado paliativo, precisa de um manejo muito bom de dor, às vezes ele precisa pegar veia, ou às vezes precisa fazer hipodermóclise. A hipodermóclise é uma via de administração parenteral que é via subcutânea, na hipoderme, né? Então, aqui a gente precisa avançar muito ainda, aqui no Brasil. Então, a gente tem algumas limitações, nós precisamos saber indicar, mas a gente precisa saber também que aqui no Brasil nós temos diversas e inúmeras limitações, assim como tudo, né? Tudo que a gente precisa, a gente tem limitação aqui. Mas vamos caminhando. Equipe multiprofissional. Para prover os cuidados paliativos, sempre é necessário haver uma equipe, relembrando nossa primeira aula. Não se faz cuidados paliativos sozinho, e mais do que isso, é necessária uma equipe qualificada para isso, especializada em cuidados paliativos e que, assim como outras especialidades, requer um preparo para tal. A equipe, ela é composta por diferentes profissionais, sejam da área da saúde ou não. Relembrando então, a gente tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, capelão, psicólogo, assistente social, entre outros profissionais. Qual que é a diferença da equipe multiprofissional e da interprofissional, ou multidisciplinar e interdisciplinar? A gente fala sempre em equipe multi, mas é importante salientar que existe uma diferença entre a multi e a inter. O que a gente mais tem é equipe multi, a gente não consegue fazer equipe inter. Na multiprofissional, as diferentes profissões trabalham em cooperação uma com a outra, por bem do paciente, mas sem entrar no universo da outra. Aqui os conhecimentos são segmentados, então o médico está aqui, está trabalhando junto com o enfermeiro, que está trabalhando junto com o psicólogo, que está trabalhando junto com o fisioterapeuta, mas o médico fica aqui no mundinho dele, a enfermeira no mundinho dela e assim vai. Aqui não existe entrelaçamento de conhecimentos. Na interprofissional, aqui as diferentes esferas do conhecimento se entrelaçam de forma a oferecer um cuidado mais completo. Essa é a mais difícil na prática e aí a gente quase não vê. Eu particularmente nunca vi. É muito difícil trabalhar com a equipe. Eu vou falar para vocês o porquê. O médico, ele é formado para trabalhar sozinho. A gente não aprende a trabalhar em equipe na faculdade. E isso é muito importante. Isso é muito importante porque a gente vai sair da faculdade e tudo que a gente vai precisar é da equipe. Então, eu já deixo um conselho para vocês, assim que vocês se formarem, antes mesmo de se formar, valorizem a equipe, tá? Então, eu sei que às vezes é difícil, mas valorizem a equipe, trabalhem junto com a equipe, porque é a equipe que vai te salvar em muitas situações, viu? Então, fica aqui a dica para vocês. Sejam amigos, sejam amigas dos técnicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, todo mundo que trabalha lá no hospital, porque você vai precisar deles.
E qual a importância, então, de ter uma equipe multiprofissional? A equipe multiprofissional vai permitir um cuidado integral ao paciente. Eu, enquanto médica, não consigo cuidar da questão bucal do paciente, da odontologia do paciente, não vou conseguir. Eu, enquanto médica, não consigo cuidar da questão psicológica dele. Então, cada macaco no seu galho, trabalhando juntos para que o paciente possa ser atendido em todas as suas esferas. É melhor para a qualidade de vida dele. Vai abordar questões físicas, psicológicas e espirituais. Oferece um suporte para a família e para os cuidadores e permite que os momentos finais de vida sejam mais leves. Então aqui, gente, é muito importante a equipe. Quais os requisitos para poder se fazer parte de uma equipe multiprofissional em cuidados paliativos? O médico ele precisa ter residência médica em cuidados paliativos ou medicina paliativa, e o pré-requisito é ter residência em anestesiologia, clínica médica, geriatria, medicina de família e comunidade, oncologia, terapia intensiva ou neurologia, tá? Então, tem que ter feito alguma dessas residências para poder fazer a residência médica em cuidados paliativos. A duração é de 1 ano. A pós-graduação em cuidados paliativos também pode ser uma alternativa. A pós-graduação geralmente dura 2 anos. Com a pós-graduação, o médico pode atuar na área, mas não pode se divulgar como médico paliativista. Para divulgar a especialidade médica, precisa ter RQE, que é o Registro de Especialidade junto ao CRM. Um exemplo, eu tenho pós-graduação em saúde da família, mas eu não saio por aí dizendo que eu sou médica de família, porque eu não fiz residência, eu fiz pós. Então, eu sou médica com especialização em saúde da família, mas isso não pode ser divulgado, eu não posso colocar no meu carimbo, tá certo? Isso é outra dica para vocês também. Só divulga especialidade se você tem RQE, não importa se você fez especialização, pós-graduação, certo? Caso você queira, você tem que fazer prova de título. Para os demais profissionais, tem 3 opções, que é a residência multiprofissional em cuidados paliativos, pós-graduação em cuidados paliativos ou cursos preparatórios em cuidados paliativos. Para todos os profissionais, o mais importante é o primeiro pré-requisito. Para se fazer parte de uma equipe de cuidados paliativos, é preciso saber cuidar de si. Não é possível fazer cuidado paliativo se o profissional não cuida da sua saúde física, mental e espiritual. Não adianta, porque é uma vivência muito pesada, você está lidando com a morte todos os dias. Então, aqui o profissional ele precisa saber cuidar de si. É preciso que as coisas estejam em ordem para que assim você possa ajudar outras pessoas. Esse é um grande diferencial entre os profissionais de saúde que serão capazes de fornecer de maneira adequada os cuidados paliativos. Porque o profissional de saúde não cuida de si, né? A gente não cuida de nós mesmos. Então, às vezes a gente está ansioso, está deprimido, a gente vai, toma um remédio, se prescreve lá um remédio, não está conseguindo dormir à noite, a gente vai, faz uma receita de Zolpidem e dorme. Isso não pode acontecer. Precisa cuidar da nossa saúde mental, precisa cuidar da nossa saúde espiritual, precisa cuidar da nossa saúde física. Então, esse é o primeiro pré-requisito que o profissional tem que ter. O segundo pré-requisito é ter talento para isso, precisa gostar, né? E o terceiro, eu acho que em terceiro lugar, é fazer aí a residência ou a pós-graduação. Então aqui estão as referências. Antes de terminar, gostaria só de relembrar com vocês, então, quais foram os tópicos dessa aula. Primeiro, indicação de cuidados paliativos. Você vai indicar para paliação se o paciente está em um estado terminal, diagnóstico sem perspectiva de cura, mas um diagnóstico cuja morte está iminente, um prognóstico muito ruim. Tudo isso você vai encaminhar para a equipe especializada em cuidados paliativos. Na UTI, um paciente às vezes que você vê que não tem mais terapia curativa, paciente internado, tudo isso você pode encaminhar para uma equipe especializada de cuidados paliativos, seja ela do hospital ou não, tá bom? A nossa limitação
é que a gente não tem uma equipe especializada em cuidados paliativos em todos os lugares. Isso é muito difícil de achar. Por isso que eu gosto de falar para vocês muito sobre cuidados paliativos, porque talvez assim a gente vá despertando o interesse de mais pessoas, né? Então, paciente que tem uma doença que ameaça a vida, uma doença que não tem perspectiva de cura, mas que mas que o paciente está vivendo bem, você pode manter ele sem equipe especializada e à medida que a doença for avançando, você encaminha ele para a equipe especializada, tá? Como é o caso, por exemplo, do diabetes, como é o caso de doença de Parkinson, por exemplo, doença de Alzheimer. Então, dependendo do estágio da doença, você encaminha já direto para os cuidados paliativos especializados. Certinho? Vou deixar aqui com vocês as referências só para vocês verem, tá? E lembrem-se de assistir o vídeo da aula passada da doutora Ana Cláudia. Tem vários outros vídeos no YouTube que vocês podem acessar. Quem não gosta de ler, né? Às vezes quem gosta de ler, lê os livros dela também, é muito bom. Ela tem um livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ela sempre escreve, certinho? Então, até a próxima aula.